Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui, né, para mais uma live. Deixa eu mudar a cor da luz. É isso. Vamos falar agora, né, hoje sobre quebrando altares de contaminação espiritual. E eu não poderia falar sobre altar sem antes começar falando de um guerreiro que exerceu ali essa autoridade, essa ousadia, a qual o Senhor o chamou para quebrar alguns altares que estavam ali na sua linhagem e na sua família. Representando também um altar físico, porque ele vai quebrar um altar físico, o altar de Baal, mas também ali serve para o mundo espiritual, porque ele vai estar declarando no mundo físico e espiritual ali, que ele vai estar renunciando, rejeitando aquela idolatria que esse trono demoníaco estava trazendo sobre a sua geração, sobre a sua família. Então aqui, primeiramente, né, antes de nós começarmos, né, eu já quero estar orando com você, né, pra gente começar essa live aqui, para a glória de Deus. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu quero aqui, Pai, te apresentar, Senhor, essa live. Pai, dá entendimento e sabedoria, Senhor Deus. Pai, que tudo aquilo que for falado aqui não seja aqui de mim, mas do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que eu diminua, tu cresça, que eu suma e tu apareça. Senhor, blinda a minha vida, minha casa, minha família, Senhor. E a família de todos aqueles que irão assistir essa live. Eu já repreendo, Pai, todo problema na internet, todo ataque na rede elétrica. Eu anulo agora toda seta, todo dardo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí, em Juízes, capítulo 6, versículo 25 e 32. Vai falar sobre Gideão. Juízes, capítulo 6, versículo 25 e 32. Vai falar assim. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai e outro touro de 7 anos e derrube o altar do deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Azera, ou Azera em outra tradução, né? Que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do porte de Azera e arrancando e queime tudo no altar como um sacrifício. Então o Senhor deu esse comando, essa ordem a Gideão. Você já ouviu essa história, né? Gideão, ele estava ali malhando trigo no lagar quando o anjo do Senhor visitou, né? Então o Senhor chamou ele ali, que era para ele vir resgatar o povo de Israel das mãos dos midianitas, né? Volte lá atrás para você conhecer um pouco a história, desde aqui do capítulo 6 de Gideão, quando o Senhor chamou Gideão para libertar aquele povo. Então Gideão, ele foi chamado pelo Senhor, porque o pai dele era idólatra. O pai dele adorava o deus Baal. Ele tinha, né, esse altar na casa dele. Ele tinha levantado isso. Então estava onde esse altar? Estava lá na casa do pai de Gideão, na família de Gideão. Esse trono. E quem é Baal, Brenda? Baal, vou falar para você aqui um pouco de quem é Baal. Baal é uma divindade do Antigo Oriente Médio, especialmente reverenciado na cultura cananeia. A deusa Azera, né, servia como uma mãe e esposa de Baal, tá? Ela é conhecida como a rainha do céu também, uma entidade muito forte, tá? Outros nomes também, que Baal é conhecido por outros nomes também. Ele é conhecido também como Beuzebu, e também está ligado a outros demônios. Então, os demônios, gente, ele anda em conjunto. Quando tem ali uma entidade, nunca vai estar só uma entidade ali. Vai ter outros demônios acompanhando aquela entidade. Aonde tem uma pombagira, tem um Exu.
Então, assim vice-versa. Então, sempre quando tem um demônio ali agindo, não vai ter só um demônio específico. Eles estão entreligados. Aqui, Baal, ele também pode ser conhecido como Bezebu. Ele também é conhecido como Asmodeu, tá? E outros demônios que agem junto com ele é Astarote, Leviatã, Asmodeu, tá? Então, ele proporciona o quê? Idolatria, falsos ídolos. Lá em Êxodo 32, a gente vê que eles levantaram um bezerro de ouro. Então, quando eles levantaram aquele bezerro de ouro, eles estavam adorando Baal, tá? Estavam adorando Baal. Então, o altar de Baal representa tudo aquilo o qual você transfere a adoração de Deus para isso. Seja uma influência ou um padrão de comportamento que se afasta da adoração a Deus e busca satisfação em coisas materiais. Então, Baal ele vai proporcionar o quê? Prazeres temporários ou ideologia que se opõe à verdade. Vem trazendo ali contaminação às coisas verdadeiras do Senhor. Ele vem para tentar distorcer a verdade, além de trazer idolatria, tá? Idolatria. Então, para Gideão conquistar a vitória contra os inimigos, ele deveria restaurar a adoração a um único Deus. Deus chamou Gideão ali para restaurar um altar que estava quebrado, corrompido pela idolatria, tá? Então foi ordenado a Gideão que derrubasse o altar de Baal, que era uma estátua usada pelo diabo para afastar as pessoas de Deus ali naquela época, que ficava na casa do pai dele, tá? Então Baal, ele é um principado, tá? Ele é um príncipe das trevas, que influencia muito aí. É um principado, você sabe que principado é uma patente maior do que as hortes espirituais, porque as hortes espirituais são a patente menor, são as que incorporam nas pessoas. Principado, potestade, não incorpora nas pessoas. Elas influenciam outros demônios, coloca ali para que eles venham entrar nas pessoas, tá? Então, o principado, ele é um príncipe das trevas. Então, você já sabe aqui, né? Então, Gideão, ele precisou quebrar o altar de idolatria na sua linhagem antes de libertar Israel das mãos dos midianitas. Deixa eu falar para você aqui. Vamos aqui para a leitura, continuar aqui a leitura. Gideão levou os 10 empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, ele foi de noite, porque ele não queria ser visto. Ele obedeceu, quando ele recebeu essa ordem, ele obedeceu, recebeu o comando do Senhor. Então, no mesmo momento, ele já viu ali que não daria para fazer de dia, porque ele não queria ser visto. Mas ele aí chamou junto ali com ele uns 10 soldados e foram fazer à noite, derrubar esse altar. Vamos lá. No versículo 28 vai falar assim: de madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o porte da deusa Azerá derrubado, e o segundo touro queimado num altar que tinha sido construído ali. Então eles idolatravam, eles faziam ali sacrifício diante daquela estátua, né? Aquele altar levantado, tá? Vou já explicar para você o que é um altar. E aí eles perguntavam: quem será que fez isso? Aí fizeram ali, procuraram saber, né? Foram ali pedindo informação, procuraram saber, até que acharam, conseguiram descobrir que foi Gideão, filho de Joás. Olha só. Então disseram a Joás: tragam aqui seu filho para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o porte da deusa Azera, ou Azerá. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele. O pai de Gideão era Joás, tá? Esse altar estava na casa do pai de Gideão, tá? Então, quando o povo descobriu que Gideão tinha feito isso, foi lá com Joás: olha, descobrimos aqui que Gideão, teu filho, que fez essa bagunça toda aqui, quebrou aqui, destruiu tudo, traga ele aqui. E aí, olha só a atitude de Joás, o pai de Gideão. Vocês estão defendendo Baal,
Quem o defenderá? Cadê? Mas Joás disse a todos os que estavam reunidos ali contra ele: vocês estão defendendo Baal? Quem o defenderá será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar é dele. Olha aqui o que o pai de Gideão falou para aquele povo. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar é dele. O altar dele é que foi derrubado. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubal, pois Joás tinha dito que Baal mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Então os midianitas, os amalequitas e o povo do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão e o acamparam num vale de Jerel. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo da família de Biasar foram juntos-se a ele. Então Gideão ali desfez o Baal. Só que lembra que lá atrás, no versículo 24, depois que o Senhor ali, o anjo do Senhor apareceu para Gideão, Gideão foi lá, fez pegou uns alimentos, levou até o anjo ali, né, para, se era ele mesmo que estava ali, que ele recebesse aquele sacrifício, né. Então o anjo recebeu, né. Gideão colocou tudo em cima, assim, numa pedra, o anjo tocou ali, saiu fogo da pedra, consumiu aquele sacrifício, né, ali. E Gideão ficou com medo, assustado, porque tinha acontecido aquilo, ele pensou que ele ia morrer porque ele tinha visto o anjo do Senhor. Mas depois disso daí, o Senhor falou para Gideão assim, olha, antes dele quebrar o altar, lembrando que tudo isso foi antes dele ir quebrar o altar, tá? Eu tô falando tudo direitinho aqui para você entender a história. Gideão estava lá, malhando trigo no lagar, eles estavam escondidos, porque sempre que o povo de Israel plantava alguma coisa ali, os midianitas vinham e pegavam. Deus permitiu que os midianitas fizessem isso para que punir o povo de Israel, porque eles estavam ligados à idolatria. Só que sempre que as coisas... Ô Senhor, o cachorro ali, misericórdia, hein? Vai tirando toda a atrapalha agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, contra essa live, Pai. Em nome de Jesus aqui, para tentar tirar atenção, meu foco, em nome de Jesus. Então, gente, quando Gideão estava ali, né, malhando, apareceu o anjo que o Senhor enviou. Então, Deus falou que ele iria libertar aquele povo. Mas ele falou, Senhor, sou o menor da minha casa, da minha família. E o Senhor falou, vai nessa tua força, Gideão, porque eu serei contigo. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, resumindo, antes de tudo isso, de Gideão ir lá, quebrar esse altar, ele teve esse encontro com o Senhor, tá? Teve esse encontro ali, o anjo visitou ele, né, ali. E aí, depois que ele ficou com medo, ele levantou um altar. Mas olha só, no versículo 24, Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de o Senhor é paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiese. Lembra? Porque ele ficou com medo. Então ele ali viu que, sabe, ai de mim porque eu vi o Senhor. Mas o Senhor falou, calma, Gideão, tu não vai morrer. E ele foi lá, levantou um altar para o Senhor. Só que uma coisa que eu aprendo aqui nessa passagem, não tem como levantar um altar sem quebrar aquele que está corrompido. Não tem como um altar novo ser levantado no meio de um que está quebrado, gente. Para levantar um altar para Deus, tem que o quê? Tirar aquele que está quebrado, aquele que está corrompido, tem que colocar a coisa em ordem. Então Gideão, ele foi e já tinha levantado o altar. O Senhor recebeu. Mas o Senhor veio e falou para ele, olha Gideão, você precisa quebrar o altar que está na casa do teu pai, que está ali, de Baal e da deusa Azera. Então Gideão, na hora, a gente vê aqui que Gideão, ele foi obediente. Agora, quantas pessoas estão aí com altares levantados? Aqui representava idolatria. Só que tinha aí, eu vejo isso aqui não somente como no físico ali, mas no espiritual. Porque na linhagem de Gideão, existia ali uma maldição, idolatria. Porque o pai dele era idólatra. O Senhor trouxe uma revelação muito grande dessa palavra, como nunca eu tinha tido antes. Essa palavra que o Senhor me deu dias atrás. Sabe? Então o Senhor trouxe para mim. Então Gideão foi lá, fez todo esse processo.
Fez todo esse processo, né, e tudo, para a glória de Deus. E o pai dele defendeu ele. Porque quando a gente estamos ali, gente, quando o Senhor nos manda fazer algo, a gente só tem que obedecer. O pai dele, que era o dono desse altar, ele tinha construído, era idólatra ali. Então, quando aquele povo descobriu que Gideão tinha quebrado tudo bagunçado, que chamou ali, fizeram aquela baderna, o pai dele defendeu ele. E foi o próprio pai dele que levantou. Mas por que o pai dele defendeu ele? Não somente por ser o filho dele, mas ele também falou, se Baal é Deus, ele mesmo o defenda. Ele mesmo o defenda, ele mesmo resolva aí. Olha só aqui, como é forte isso. Deixa eu falar aqui para você agora. O que é um altar? O altar ou altares, né, é tudo aquilo que a sua linhagem levantou lá atrás. Ou seja, idolatria, prostituição, vícios. Isso são altares. Alguns exemplos aqui, né? São altares. É por isso que tem as maldições hereditárias. Por isso que tem que ser quebrado, tá? Então, como que você vai fazer para quebrar um altar? Você tem que destronar o altar e entronizar Jesus. Tem que renunciar, tem que rejeitar tudo aquilo que foi levantado ali, na sua linhagem, na sua geração. Ou seja, lá atrás levantaram um altar de idolatria, você não tem que aceitar na sua linhagem. Se tem estado na sua geração, você tem que renunciar, você tem que rejeitar, você tem que quebrar em nome de Jesus e entronizar Jesus. Senhor, até hoje, na minha linhagem, na minha geração, teve aqui idolatria, teve vício de prostituição, teve adultério, teve fornicação, teve aqui divórcio, mas na minha linhagem eu não aceito, Senhor. Na minha geração eu não aceito. Eu quebro, eu anulo em nome de Jesus. É isso. É você rejeitar a influência, aquilo que foi levantado e trazer Jesus para o centro. Declarar que você, que a sua família, a sua linhagem é de Jesus. Amém, glória a Deus. Então o Senhor ele trouxe assim para mim, ó. O altar foi quebrado não somente no físico, mas também no mundo espiritual. Porque ele rejeitou essa influência espiritual. Aqui o Senhor trouxe para mim no momento da oração, na hora que eu estava orando, que o Senhor trouxe essa palavra, o Senhor falava para mim, filha, Gideão, no momento ali que ele quebrou aquele altar, não somente no físico, mas ele também no mundo espiritual foi quebrado na vida dele, na linhagem dele. Porque ele rejeitou a influência. Quando você renuncia a algo, quando você quebra algo, você está rejeitando. Então aquele espírito, aquilo que estava influenciando tua vida, tua família, tua casa, a influência, a maldição que estava, quando você descobre, quando você ali anula, é quebrada. Glória a Deus. Então Gideão, né, ele precisava quebrar o que estava na sua linhagem, na casa do seu pai. Joás tinha levantado esse altar. Então, qual é essa característica de Gideão ali? Obediente, corajoso, guerreiro. Logo lá no começo, ele estava com medo, se achando incapaz, quando ele teve aquele encontro. Senhor, eu sou o menor da minha casa. Eu que vou libertar esse povo? Como assim? Talvez Deus tenha chamado você para algo. Talvez você seja o Gideão lá do começo. O medroso, o se achando o menor, o incapaz. Mas você, no fundo, tem um guerreiro dentro de você. Aleluia. Gideão, ele foi corajoso. Porque ele foi ali. Quebrou aquele altar do pai dele. Ele não pensou duas vezes. Quando o Senhor falou, vai lá. Ele só se preocupou como que ele iria fazer. Que horas que ele iria fazer. Foi de noite, chamou pessoas. Deus, ele está te chamando. Você é um Gideão dessa geração. Vai nessa tua força, Gideão, porque eu serei contigo. E vai asturi e cantarabás. Vai na tua força, Gideão. Mas primeiro quebre os altares que estão na tua vida. Quais são os altares que estão na tua linhagem, que estão na tua vida, que estão na tua geração, que precisa ser quebrado? Identifique esses altares. Identifique esses altares hoje. Gideão quebrou o altar de Baal ali da deusa Zera.
Quando ele fez aquilo, não foi não somente no mundo físico que foi quebrado. Ele quebrou no físico, mas no espiritual também foi quebrado. Porque ele rejeitou. Só o fato dele ter quebrado ali, ele já estava rejeitando a influência. Na hora que você está quebrando algo, você está dizendo para o mundo físico e espiritual que você não quer aquilo, que você não pertence àquilo, que aquilo não é seu, que você rejeita. Então, identifica hoje aí na tua vida, na tua geração, na tua família lá atrás. O que tem influenciado? Qual é o altar que está levantado aí? Que os teus antepassados levantou. Irmã Brenda. Lá eu identifico que na minha família, na minha linhagem, tem muito altar de bebida. Tem muito altar de vício. Tem muito divórcio. Tem muita promiscuidade. Tem muito homossexualismo. Vai investigar lá atrás. Vê o que é para você rejeitar. Não adianta você tá aí servindo a Deus, tudo certinho, e não quebrar aquilo que tá aí na sua linhagem até hoje. Deus, ele já te deu autoridade. Deus, ele já nos deu autoridade. Ele colocou sobre nós autoridade. Você já tem essa autoridade para rejeitar, para cancelar da tua vida. Você precisa identificar hoje. Você precisa destronar isso e entronizar Jesus. Dizer, Senhor, eu não aceito. Até hoje tem estado na minha vida essa influência. Até hoje esse altar estava aqui. Essas maldições. Mas eu não aceito mais. A partir de hoje eu renuncio. Porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Quero viver o novo de Deus na minha vida. Eu não quero aceitar nada ali que veio lá dos meus antepassados. De maldições, de altares. Eu não aceito na minha linhagem. Se é idolatria, eu rejeito toda a idolatria. Se é promiscuidade, eu rejeito toda a promiscuidade. Se é homossexualismo, eu não aceito. Se é vícios, eu não aceito. Em nome de Jesus, você tem que rejeitar. Hoje, identifique qual altar ou altares que estão na sua linhagem. Vai para um momento de oração. Quando você sair dessa live, ou quando você assistir depois, vai para um momento de oração. E ore ao Senhor dizendo, Senhor, me revela aqui quais são os altares que ainda estão levantados na minha vida. Rabaias turi cantarabás. Senhor, em nome de Jesus, quais são os altares que veio lá da minha linhagem, que tem influenciado a minha vida, que estão aqui, eu não tenho prestado atenção, não tenho percebido. Peça para o Espírito Santo trazer para você. Porque você está recebendo conhecimento hoje. Mas você tem que se posicionar, você tem que tomar uma atitude de anular, de quebrar na sua vida. Eu já trouxe para você aqui o entendimento, o conhecimento. Agora é você que tem que fazer a sua parte. Porque a autoridade Deus já te deu. Glória a Deus. Não tem como levantar um altar para Deus de qualquer jeito. Não tem como você entregar algo para Deus quebrado de qualquer jeito. Gideão levantou um altar antes. Mas ele precisava quebrar um que estava ali. Na sua casa. Na casa do seu pai, que estava na sua linhagem, que estava na sua geração. Quando Deus trouxe essa palavra para mim, ele falou, filha, o Senhor trouxe essa palavra uns dias atrás, e no momento da oração eu já tinha anotado algumas coisas, referências, pesquisando um pouco. O Senhor trouxe, filha, a partir do momento, que Gideão, aleluia, quebrou aquele altar ali no mundo físico, ele quebrou no espiritual. Ato profético. Aleluia. Foi naquele momento, irmãos. Glória a Deus. Eu estou toda arrepiada aqui. Glória a Deus. Quando ele foi lá, que ele decidiu, a partir daquele momento, que ele foi lá, que ele quebrou, ali foi quebrado na sua linhagem. Isso aqui ninguém me disse, o Espírito Santo trouxe para mim, na hora. Glória a Deus, Senhor, é verdade, meu Deus, sabe? Quando o Senhor traz uma revelação para você, que você fica
Eu nunca tinha lido essa passagem e tendo essa revelação como eu tive nesse dia. E hoje aqui eu estou trazendo para você. Que você possa sair dessa live aqui com a certeza, com a clareza daquilo que você precisa mudar. Eu oro agora em nome de Jesus. Fecha teus olhos agora que eu quero orar por você. Se você recebe essa palavra, eu quero agora orar por você. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nesse momento eu oro, Pai, para que o Senhor venha trazer revelação. Quais são os altares que estão levantados sobre a vida de cada um que vai assistir essa live? Aqueles altares que foi levantado pelos seus antepassados, pela sua geração lá atrás, que talvez eles ainda não tenham se dado conta. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora que o Senhor traga para eles, Pai, na sua memória, que o Senhor lembre eles. Se não for agora, mas no decorrer do dia, da tarde, ali, quando eles estiver fazendo alguma outra coisa, eles vão lembrar. O Espírito Santo vai trazer para você. Isso aqui, filho. Filho, sabe aquele teu avô? Ele fazia isso. Filha, sabe aquela tua avó, aquela bisavó, teu tio, a tua mãe, sabe? Fizeram isso aqui, levantaram esse altar. Fizeram isso aqui, ele vai trazer para você. Eu oro para que o Senhor traga sonhos, revelações, visões, palavra de conhecimento, de sabedoria. Sonhos de revelação para que você venha quebrar esses altares. Espírito Santo, traga para eles altares que estão agindo na linhagem deles, ali dos antepassados. Traz à tona, revela, Espírito Santo, porque tu és o Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. Tua palavra fala assim, clama a mim. Clama a mim. Então clama ao Senhor, que te mostrará e revelará as coisas ocultas que tu não sabe, que tu não conhece. Então revela, Senhor, aquilo que estiver em oculto na vida de cada um que vai estar assistindo essa live. Depois que estiverem aqui, em nome de Jesus. Não deixe nada oculto, Pai, que não venha a ser revelado. Eu creio, Pai, que o Senhor está trazendo revelações agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Traga revelações agora, Senhor, para eles. Em nome de Jesus. Desperta, Senhor. Rabayasturi cantarabas. Remachore cantalayasturibas. Rorabalai. Em nome de Jesus, eu declaro agora que todo altar é quebrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde está, Senhor, um altar quebrado? Eu agora, Pai, declaro restauração. Que assim que eles identificarem, Senhor, eles irão renunciar. Em nome de Jesus. E que toda a influência que estava agindo através desses altares é agora anulada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora cai por terra. No poder e na autoridade. No nome de Jesus. O nome que há sobre todo nome. Nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome onde há toda autoridade. Não é no meu nome, não é no nome de ninguém. É no nome de Jesus. No nome de Jesus. E que o Senhor venha, Pai, abençoar grandemente a vida e o ministério, a casa, a família de cada um aqui, Pai, que está nessa live, que vai assistir depois. Eu declaro agora, Pai, que a vida deles não será mais a mesma depois dessa live, Senhor. Porque tudo aquilo que estava em oculto, Pai, o Senhor irá trazer, Pai, a eles. Em nome de Jesus. Declaro que todos os altares quebrados em nome de Jesus. Entronizamos Jesus sobre a nossa linhagem, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa geração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe essa live. Se inscreva aqui, né, para ficar por dentro aí das outras lives, para aprender mais. Compartilha, comenta, em nome de Jesus.
Amém.